Saudações a todos, aqui é César Rolinho, sou servidor técnico-administrativo da URGS e integrante do Movimento Virada. Hoje é dia 17 de maio de 2024 e junto com o professor Carlos Alberto Gonçalves e com o colega Frederico Bartz, também integrantes do Movimento Virada, iniciamos agora mais um programa Virada Entrevista. Temos a alegria e a satisfação de receber hoje, para uma conversa, a colega servidora técnica-administrativa, Grace Tanicado, que é psicóloga na Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis da URGS, e a Grace é doutora e mestre em Psicologia Social e Institucional pela URGS. É especialista em terapia sistêmica de família, indivíduo e casal, e também é mediadora de conflitos. Grace, muitíssimo obrigado, por ter aceitado esse convite, para conversar conosco. E eu inicio te perguntando, quais são os principais impactos causados pelo desastre na saúde mental das pessoas, causados por esse desastre, né? Então, né, bom dia, obrigado por esse convite, agradeço muito, né, de poder estar aqui colaborando, espero conseguir, né, trazer algumas reflexões. Bom, os impactos, né, então, desse tipo de evento, né, na saúde mental, eles são muito amplos, né, eu acho que primeiro tem uma questão que todo mundo passou aqui, que é de um choque, né, é algo inesperado, né, então, é algo que é incontrolável e inesperado, né, nem sempre, eu acho que tem possibilidades, às vezes, da gente ter algum tipo de previsão, né? Mas de qualquer forma, mesmo que se tenha uma previsão, o tamanho da dimensão do que aconteceu aqui, ele foi extremamente inesperado, né? E isso acaba gerando nas pessoas, né, um profundo desamparo, né? Que é algo que acaba mudando totalmente, né, a condição que cada um vive, que cada um tinha, né, de vida, em níveis muito diferentes. Depois acho que a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, mas tem uma mudança em relação ao que a gente conhece, né, como construção, assim, né, dessa vivência que nós temos todos como um coletivo, né, que tendo atingido totalmente, né, um estado inteiro, né, o Rio Grande do Sul inteiro, então tem uma ideia, assim, uma sensação, né, de uma mudança de algo que era o conhecido, né, então eu acho que principalmente a gente pode falar de um desamparo, né, porque toda a história que a gente tem de construção, tanto singular, né, de cada um, com as suas vivências, com a sua vida, né, com a sua perspectiva que tem, também, mas ao mesmo tempo coletivamente, né, então a gente tem uma transformação total, assim. E a partir disso, a gente pode pensar que o que a gente vive com essa mudança total, né, do que a gente conhecia como uma vida cotidiana, de um luto, né? Então, a gente está passando, sim, por um processo de luto, né? A gente está vivendo ainda a perda e o desastre, né? E esse processo, que é um processo de luto, ele está muito forte nesse momento, né? Então, essas são algumas das consequências, né? Eu acho que elas são muito maiores do que isso, mas se a gente for pensar de uma forma mais geral, a gente pode entender, que são essas. Obrigado, Grace. Também muito feliz de estar conversando contigo aqui. E aí tu usou uma palavra muito interessante, né, que é essa questão da imprevisibilidade. Eu trabalho também na área de saúde, eu sou médico, e a gente tem alguns modelos de estresse. O principal modelo de estresse nessa área é comportamento imprevisível. O animal não sabe a que será submetido, como será o dia seguinte. E esse é o caso. A gente tem um desastre que a gente não sabe, aí surgem inúmeras incertezas, né? E esse modelo de estresse é o modelo para o futuro desse animal de depressão, por exemplo. Então, a gente entra na questão da saúde mental. Nós vivemos uma pandemia e ainda estamos vivendo, né, que trouxe um monte de incertezas e com isso trouxe um monte de doenças, né? É, segundo a Organização Mundial da Saúde, por exemplo, ansiedade e depressão agora é difícil, tu tem uma população muito, ou que está num grupo ou está no outro, né? Então a gente está vivendo isso. E agora a gente se soma a esse desastre. Na tua opinião, é, quais são as perspectivas dentro da URGS, não só para a comunidade em Porto Alegre, mas para a comunidade universitária, né? A comunidade da URGS, que também, né, está dentro dessa sociedade e sofre, né? A gente vê isso nos alunos,
né? Isso que a gente estava comentando nos bastidores, né? Hum, há 4 anos, quando a gente falava em saúde dentro da universidade, a gente estava preocupado com uma crise hipertensiva, alguém tem um infarto, coisa assim. Hoje a nossa preocupação é saúde mental. Comenta, por favor, né? Aproveitando a tua expertise, como é que tu vê os próximos dias? É, eu sempre gosto muito de lembrar, né, que saúde mental ela não tem a ver apenas, né, com questões individuais. Eu acho que se soma, né, muito ao que tu trouxe agora, enfim, né, eu acho que tu trouxe a questão desse estresse, que eu acho que a gente pode chamar nesse momento também de um trauma, né? Então a gente está vivendo ainda e eu acho que gosto muito também de reforçar que a gente está vivendo o evento, né? O evento não passou ainda. E neste momento, num momento em que a gente está vivendo um trauma e é um evento muito difícil, ter algumas direções que venham, né, de instituições que têm que auxiliar as pessoas e os indivíduos, né, na organização e no enfrentamento ao que está acontecendo, né, vai ter um impacto diretamente na forma como a gente vive, né, isso. Então, a gente está passando aqui por um processo, né, se a gente for olhar aqui para o Rio Grande do Sul, para Porto Alegre, que é a nossa cidade, em que a gente não está tendo, né, uma direção em relação a perspectivas de cuidados, de organização, né, em relação a isso. E se a gente for pensar também agora, focando mais na universidade, a gente está vivendo uma ampliação desse processo de incertezas, né? Porque, de fato, a instituição, né, a sua comunidade acadêmica é diretamente atingida, né, e a relação que todos temos com a instituição, né, ela é ainda de muitas incertezas, né? A gente vive na universidade sob um regime que tem a ver com calendários, com prazos, né, com coisas a serem cumpridas, né? E neste momento, por exemplo, ter uma incerteza em relação ao próprio calendário acadêmico, né, é algo que traz uma incerteza que agrava essa questão, né, que pode ter impacto na saúde mental. Então, a gente está vivendo isso e ouvindo, por exemplo, algumas pessoas dizendo que, bom, acham que deveria voltar, né, às aulas e muitas vezes a gente vendo a situação dos nossos estudantes, a situação de colegas servidores que perderam tudo também, né? Uma impossibilidade, por exemplo, de acesso à universidade ainda, acesso urbano à universidade de muitos estudantes, de muitas pessoas, pessoas que acabaram indo para o interior por conta do que aconteceu aqui, né? E falar sobre um retorno chega a ser violento, né? E aí a gente não ter, né, uma expectativa e uma perspectiva de que, não, olha, a gente vai retornar quando tiver um tempo, pelo menos, para a gente poder se organizar, para a comunidade se organizar, para as pessoas que fazem parte dessa comunidade se organizar. Isso seria uma ação em saúde mental gigante, porque a gente vive num espaço em que a gente não consegue ter nenhum tipo de orientação, né, que consiga dar algum tipo de borda para as incertezas que a gente está vivendo, né? A gente tem um cenário em que a reconstrução ela vai ser longa. O processo de reconstrução é muito longo, né, das vidas das pessoas. E a gente querer trazer para dentro da universidade como essas pessoas que querem estar na universidade, que precisam retornar para a universidade, como se nada tivesse acontecido, né? É um processo que com certeza impacta muito na saúde mental de toda a comunidade, né? Porque não será confortável, por exemplo, para um professor, talvez, ter que lidar com a história singular de um estudante que perdeu tudo, por exemplo, né? E se a gente não tiver uma medida que seja uma medida institucional, vai acabar acarretando que aquele docente, aquele técnico tenha que lidar com aquele estudante de uma forma individual.
Então, vai depender daquilo que eu acho em relação àquilo, e, por exemplo, eu flexibilizar um prazo, eu poder fazer alguma coisa assim, quando isso deveria ser uma medida institucional, porque é isso que garante a todas as pessoas da comunidade acadêmica que elas possam viver de fato o processo de reconstrução ou reconstrução inicial, porque essa vai ser uma reconstrução de fato muito longa, né? Então, a universidade acompanhar o tempo de reconstrução e acolher esse tempo de reconstrução e entender que a própria universidade vai estar precisando dessa reconstrução, porque a universidade não ela não existe sem a comunidade acadêmica, né? Ela é a comunidade acadêmica, e a gente precisaria, sim, muito, né, de ações de gestão que dessem este amparo às pessoas, que é o que não acontece, né? Nesse momento, a gente, né, o César ali falou, hoje, dia 17 de maio, a gente não tem nenhum posicionamento em relação à próxima semana, por exemplo. E a gente tem pessoas que seguem vivendo em abrigos, a gente tem alunos vivendo em abrigos, a gente pode ter alunos aí vivendo em casas de familiares, né? E que não tem condições nem de, por exemplo, talvez começar a fazer um tipo de. Muitas vezes as pessoas falam, bom, quem sabe a gente retorna de uma forma remota, não tem condições, não tem acesso a condições materiais. Então, trazer isso, né, não dar esta certeza, tem um impacto muito grande na saúde mental, então, da nossa comunidade. Oi, Grace, também vou fazer uma pergunta para ti. E aí eu faço até do meu papel de historiador, aproveitando um pouco a experiência como historiadora, né? Porque nos últimos tempos tem se feito algumas relações com fatos históricos que aconteceram em Porto Alegre, né? Tu tem, por exemplo, toda uma série de relações, inclusive as pessoas comparando fotos, né? Com a enchente de 41, que foi, inclusive, ela teve em termos de volume de água, ela foi menor que a enchente atual, né? Chegou a 4,70 e a gente chegou na atual enchente a 5,30, né? Uh, e se faz várias relações com a enchente de 41, inclusive uma memória que os historiadores e memorialistas, né, captam de 41 foi o trauma deixado pela tragédia. Trauma que se revela, por exemplo, na perplexidade das pessoas com a perda de todos os seus bens, da sua casa, o relato das pessoas em cima dos seus móveis, olhando para as águas, isso é muito recorrente. Por exemplo, a questão da saúde também, das epidemias que vieram depois da enchente de 41. E aí também lembrando de uma outra comparação, a gente saiu da pandemia recentemente, se fez uma série de comparações com a gripe espanhola de 18, né, que também devastou Porto Alegre. Mas a gente tem esses relatos históricos, podemos até refletir sobre eles, mas quem está sentindo é algo completamente novo. É uma diferença de 80 anos. A gente tem algumas pessoas com a idade mais avançada que viveram a tragédia de 41, né? Mas para a maior parte das pessoas isso é totalmente novo. Isso vale também para a pandemia, né? Isso é algo totalmente novo. E aí eu queria perguntar para ti quais são as perspectivas de consequências na saúde mental após a tragédia climática. Como é que se coloca essa questão da saúde mental diante de uma tragédia tão grande que impacta toda a coletividade? Mesmo que as pessoas não tenham perdido tudo, impacta todos e todas, né? Como é que fica essa perspectiva? É, Fred, eu acho que bem importante tu ter feito essa retomada, né, de outros eventos, assim, eu acho que isso que tu diz também, né, para as pessoas que hoje vivem, né, esse é um evento novo, mas a gente também pode refletir um pouco sobre como também a gente não teve uma construção de respostas, né, para esse tipo de evento, né, que é algo que a gente tem, e principalmente a gente tem no Brasil, né, muito forte aquela ideia de que nós não somos, no Brasil não existem tragédias climáticas,
né? Então a gente vê países lá, sei lá, o Japão está acostumado a ter terremotos, né? Então a gente tinha um imaginário social muito forte de que o Brasil é o lugar onde não acontece a tragédia climática. E a gente está vendo, né, que isso não tem, que isso vem acontecendo, né? Mas mesmo assim, é o inimaginável. Né, totalmente inimaginável. E a gente tem uma reconstrução da forma de estar no mundo a partir desse inimaginável. A gente tem a forma que a gente está no mundo totalmente questionada, né? É quase como se eu escutei, né, há algum tempo uma pessoa relatando, né, que ouviu isso de uma pessoa que estava abrigada, que assim, o meu mundo todo foi remexido. E o mundo de todo mundo foi remexido, né? Eu acho que em instâncias, em tamanhos diferentes, mas de fato, eu estou aqui conversando com vocês e eu escuto barulho de helicópteros o tempo inteiro passando. Eu acho que quem está aqui em Porto Alegre está ouvindo isso o tempo inteiro, né? Isso é algo que não estava na nossa mais remota possibilidade, né, de vivência. Então, é a criação de a gente passar por eventos que a gente não tem capacidade de nem, de fato, compreender e significar eles, né, traz isso que a gente chama, né, de trauma, né, e produz, né, algo assim que a gente não tem como mensurar completamente a consequência, mas eu acho que a gente pode ter algumas ideias, né, eu acho que antes o CA falou, assim, sobre uma coisa muito importante, que é, bom, se as pessoas já têm questões em saúde mental, a gente tem um agravamento. Na pandemia a gente viu isso, né? Também é importante, eu acho que tu retomar a pandemia por uma questão de que a gente está vivendo dois desastres um atrás do outro. Então, as pessoas não tinham conseguido ainda, a gente não tinha conseguido dar conta, né, do que a gente viveu na pandemia. Se a gente for pensar também uma outra região aqui do estado, que é o Vale do Taquari, por exemplo, que tinha passado por uma enchente há muito pouco tempo, né? Então, essa repetição de desastres, né, produz uma mudança, né, na forma como a gente está vivendo o mundo, e não é uma mudança na forma como a gente está vivendo o mundo, na questão de valores, na questão de cultura, é um mundo material. Né? É perder as suas coisas, né? E perder as suas coisas tem a ver não só com perder os móveis, perder as roupas, perder os documentos, mas perder uma construção afetiva que se tinha, né? As fotografias, os brinquedos dos filhos, né? Aquelas, todas as memórias que todo mundo de alguma forma tem, coisas muito pequenas para alguns, coisas maiores para outros, né? Então, perder isso também é ter essa remexida no mundo, né? É um mundo remexido no coletivo, é um mundo remexido nessa singularidade. Né? Então, se a gente for pensar em termos assim mais concretos do que a gente chamaria assim de questões em saúde mental que são mais ligadas a gente pensar em patologias, a gente poderia falar de um transtorno de estresse pós-traumático, né? Que não vai ser um transtorno de estresse pós-traumático que é vivido por uma pessoa, né? Mas é vivido por um coletivo. E se a gente for pensar que o amparo também muitas vezes é coletivo, estamos todos passando por isso. Então, estamos todos vivendo isso. A pessoa que recebe um familiar em casa, porque aquele familiar não tem onde ficar, está sendo atingida. Nós que eu estou numa posição de privilégio de não ter sido diretamente afetada, eu vi amigos sendo diretamente afetados. Isso me traz um sofrimento. Eu ver o sofrimento das pessoas, quaisquer pessoas, ver um sofrimento da perda de vidas, né? Porque a gente está falando também da perda de vidas aqui, né? Que eu acho que é uma característica deste tempo em que a gente está vivendo esta enchente, que a gente tem falado de vidas, né? Então, ver tanto perda de vidas humanas, quanto perda de vidas de animais domésticos, né? É muito duro a gente testemunhar isso. E ainda mais a gente vivendo num momento que é um momento da imagem muito rápida e muito fácil. Então, a gente vê salvamentos de pessoas, salvamentos de animais ao vivo. É duro, né? É duro. A gente está sendo exposto ao que ocorre ao vivo, 24 horas por dia,
né? E mesmo que, sei lá, eu não vejo a televisão, tá chegando totalmente, né, via a mídia que a gente vê no celular, né, redes sociais. Então está sendo avassalador, né? O tamanho da dimensão, eu um pouco vejo isso assim. Eu comecei a me cair a ficha, porque eu acho que todo mundo, né, foi também, né, eu também, né, também vivo pela construção do choque. Foi quando eu comecei a perceber o quanto o Brasil inteiro começou a se mobilizar. Então a gente está numa posição, né, que é uma posição de uma fragilidade enquanto Estado, enquanto cidade, né? E aí a gente vê, acho que tu citou essas fotos do antes, né, comparando a enchente de 41 com agora, e a gente vê algumas imagens comparando os espaços hoje, né, da cidade, que eram ali há pouco tempo e como estão agora na enchente, é de uma dureza absurda, né? Então, assim, aqueles espaços que eram espaços que a gente circulava e que eram espaços muito importantes, por exemplo, para Porto Alegre, né? Então, a gente vê, assim, a Casa de Cultura Mário Quintana totalmente, né, tomada pela água, e a gente pensar na perda disso, né? A Praça da Alfândega, então, lugares muito importantes para a nossa Constituição enquanto cidadãos desta cidade, né? Ou se a gente for ampliar aí bairros inteiros da cidade tomados por água, né? E aí a gente vê que isso muitas vezes aconteceu por, bom, a gente não ter uma administração que conseguiu cuidar disso, né? Que conseguiu fazer uma preparação para isso. É extremamente duro, né? Então, não tem como a gente mensurar exatamente o que vai ocorrer, mas a gente tem, se a gente for pensar do que a gente observou, por exemplo, na pandemia, né, é realmente um acirramento, né, das questões em saúde mental que as pessoas já experimentavam anteriormente, né, até porque elas deixam, por exemplo, de ter acesso aos cuidados, né, que está sendo impossibilitado agora, e também, a partir dessa vivência de eventos traumáticos, né, também o desenvolvimento de muitos sofrimentos, né, que passam aí pelo que a gente chama comumente, né, como ansiedade, uma tristeza, uma melancolia que pode se tornar uma depressão, né, a gente não gosta também de pensar que necessariamente as dores, elas têm que se tornar psicopatologias, mas muitas vezes elas vão chegar a isso, né, porque elas chegaram já, como a gente viu na própria pandemia. Acho que a imagem, enquanto tu falava, veio essa imagem exatamente das diversas cenas e locais onde a gente circula, né? Aquelas imagens que a gente só via em filmes de ficção catastróficos, né? A cidade, a água, a cidade vazia, um deserto, né? Mas eu quero chamar atenção para uma outra coisa, te perguntar, né? Como servidora, como psicóloga, em relação ao papel da universidade. A gente está vendo que a universidade, a comunidade está se mobilizando, né? A gente vê os estudantes fazendo marmita, a gente vê emocionado isso, tá? Te falando agora assim, a gente vê isso aí, a gente vê os servidores carregando gente, a gente vê os terceirizados voluntários nessas ações, né? Mas a gente vê ao mesmo tempo a instituição imobilizada, que é isso que tu havia comentado. A gente precisa minimamente um trabalho burocrático, definir um calendário, nos dar um alento de como é que a gente vai funcionar, como organizar. A gente está imobilizado. Eu não nem digo agora, por exemplo, que é uma questão dessa gestão, porque quando a gente teve a pandemia, né? A gente também ficou imobilizado meses. Te lembra que a Organização Mundial da Saúde decretou a pandemia e a URGS só teve uma resposta concreta como é que ia ser dali para frente, 2, 3 meses depois. Então tem um imobilismo. Nós não estamos preparados para o desastre enquanto instituição. Embora a gente possa até ter um papel, né, dito lá no coisa, mas como é que funciona isso? Porque o que está acontecendo hoje, e esse movimento, tá falando dos estudantes, dos professores, dos técnicos, dos terceirizados, é uma coisa espontânea, não coordenada, muito partindo de uma ação voluntária, né, para resolver essas coisas. Mas qual seria o papel, né, como servidor, como psicólogo, o que a gente poderia fazer, né? Porque, claro, a gente, todos nós aqui, o Fred, o César, nós estamos nesse movimento virado, tem um diagnóstico e uma proposta para isso.
Mas a gente não vai estar ficando aqui na proposta. Mas como tu acha que a universidade deveria, num momento como esse, de desastre, vamos usar a palavra para esse evento, como tu comentou, qual seria o papel da universidade nesse momento? Nós temos a URGS, né, ela é muito marcada por essa ideia e que é uma verdade, né, de uma excelência acadêmica, de uma excelência de pesquisa, né, de uma excelência dos projetos de extensão, né, mas tudo isso é produzido por pessoas, né, pela comunidade acadêmica, de todas as pessoas que tu citou aqui, estudantes, técnico-administrativos, trabalhadores terceirizados, né, docentes, pesquisadores, e todas essas coisas que a gente chama de categorias dentro da universidade, ou segmentos, são pessoas, né? A gente tem percebido, né? Eu sou servidora da universidade há 15 anos, né? Desde que eu estou aqui na universidade, que esse cuidado com as pessoas é sempre colocado, não é nem em segundo plano. Eu acho que eu vou dizer assim que é lá no terceiro, quarto, quinto, uma das últimas coisas a serem pensadas, né? E isso a gente percebe, por exemplo, nas políticas que a gente tem, não só, né? Eu acho que como tu citaste agora, num tipo de resposta de enfrentamento, por exemplo, a gente pegou, tu falaste aqui do exemplo da Covid, que a gente viu, né, o quanto a gente não teve esse tipo de resposta, e a resposta ela veio de novo pela mobilização de uma comunidade, né, universitária, que é uma comunidade universitária muito potente, né, mas a gente não teve, né, um posicionamento, não teve uma ação de gestão, né, que fosse suficiente. Não foi suficiente, ela não foi nem suficiente, né? Se a gente for pensar assim, né? E a gente aqui falando de saúde mental, de novo, acho que assim eu gosto de reafirmar, né? Saúde mental não tem a ver com vivências individuais, tem a ver com vivências coletivas, né? E a gente ter algum tipo de espaço, né? E a universidade é um dos espaços muito importantes, às vezes é o espaço principal de vida, né? De muitos de nós, né? A gente ter algum tipo de segurança, e não teve. E nesse momento, novamente, a gente não está tendo, né? E não é diferente, como eu falei, do que a gente vive na universidade de muito tempo, né? Como eu falei, desde que eu ingressei na universidade. Então, se a gente for pensar quais são as políticas de cuidado com estudantes, né? Eu venho da área da assistência estudantil, não estou falando nem só da assistência estudantil, porque muitas vezes o cuidado com o estudante ele é visto só na assistência estudantil, e não é isso. É um cuidado com as pessoas, um cuidado com os estudantes, um cuidado que tem a ver com, bom, de que forma vai acontecer o ensino-aprendizagem na universidade, de que forma vai acontecer o acolhimento às diferenças na universidade, né, que são questões que a gente tem que são muito sensíveis aqui, né, de que forma toda a política de ação afirmativa ela é vista na universidade. Ela tem, ela é prioridade, ela não é prioridade, né? Então hoje a gente vê exatamente uma sequência disso, né? Então, assim, que cuidados a gente tem, né? Se a gente for pensar as políticas de gestão de pessoas na universidade, né? Eu acho que, não tirando, eu sempre gosto de fazer essa distinção, né? Não tirando, não colocando apenas nas pessoas que estão lá trabalhando, né? Nossos colegas que estão na gestão de pessoas, nossos colegas que estão lá nos locais que pensam sobre políticas, né? Por exemplo, de ensino, pesquisa, extensão. Mas muito vem da forma como a gestão coloca isso, né? Porque a gente que está ali como trabalhador, a gente acaba tendo que fazer aquilo que a gestão determina para a gente, né? E muitas vezes, quando a gente tenta fazer um trabalho diferente, nós temos um sofrimento, né? Então, assim, né, trabalhando muito, então, com estudantes, que é o que eu faço, quando a gente encontra, por exemplo, um professor que é parceiro para um cuidado com o estudante, isso é uma exceção. E possivelmente esse cara, esse professor, ele tem que seguir todas as burocracias e todos os prazos de tudo que ele tem que fazer e fazer isso. Porque isso não está dentro, por exemplo, das ações e do tempo que essa pessoa tem de fazer isso. Isso é com os servidores, isso é com os docentes, né? Isso é com todo mundo, né? Então, assim, quem se dispõe a fazer um cuidado com pessoas, né, são aqueles que têm que agregar isso
a tudo aquilo que precisa ser feito na universidade. E hoje a gente está vendo a mesma coisa, porque tem algumas pessoas que estão lá voluntariamente, né? Então a universidade ela tem, como eu falei, né? Ela é referência, né? Em muitos aspectos que tem a ver com o que a gente precisa hoje, que é, por exemplo, conhecimento técnico-científico, né? Toda habilidade que a gente tem e experiência com extensão universitária, né? Com extensão universitária, não é à toa, é muito bonito de ver, né? Eu tenho atuado ali no Centro de Acolhimento da Ezefid, que os voluntários usam o colete da extensão. E é realmente a função da universidade como extensão, né? E aí, o que que a gente tem em relação a isso nesse momento? Né? Eles estão usando aquele colete não porque a extensão está coordenando aquilo da universidade, mas sim porque, bom, a gente precisava de um colete para, inclusive isso, para identificar quem é da URGS ou quem é do acolhimento, não só necessariamente o da URGS, mas um voluntário daquilo. Porque a universidade, de fato, enquanto gestão, não está tendo ações em relação a isso. Né? Então, não deixa de ser um pouco o reflexo da forma como as coisas acontecem. As pessoas, elas estão sempre em segundo plano, né? As regras, elas são sempre a primeira coisa a ser considerada. As diferenças, elas são totalmente apagadas, né? E neste momento a gente está vendo isso. E quem está disposto individualmente a fazer e participar dos cuidados, né, do que a universidade está fazendo neste momento, que não é, né, a partir de uma coordenação da gestão, mas de pessoas que querem fazer isso, né, essas pessoas acabam tendo também um sofrimento, vamos pensar assim, se a gente está falando das questões de saúde mental, porque elas também estão desamparadas. Depende, do quanto eu me jogo naquilo, e eu me jogo naquilo sem ter amparo, né? Sem saber, por exemplo, eu como servidora, se eu não vou ter que voltar às minhas atividades regulares na semana que vem. E eu não poder, por exemplo, fazer um planejamento da ação que eu estou fazendo como voluntária nesse momento, porque não sei. E depois eu vou retornar, vou ter que retornar às minhas atividades, que tem a ver com cumprimento de carga horária, por exemplo, sem saber se eu vou poder seguir na minha atividade que eu estou fazendo agora, né? Que é uma atividade que que ela tem que ter segmento, né? Porque possivelmente, se a gente for pensar, a reconstrução pós-desastre vai demorar muito, 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 né? E a gente tendo um espaço que é um centro de acolhimento dentro da universidade, a gente tem que pensar que a gente tem que ter disponibilidade para estar atuando nele durante muito tempo, porque nós assumimos uma responsabilidade, e essa responsabilidade foi assumida pelas pessoas, não pela instituição, né? E eu acho que a universidade teria um papel, ela tem um papel importantíssimo também de formar pessoas que são muito capacitadas para estar atuando fora da comunidade universitária, né? A universidade tem esse papel, tem uma formação, sim, de excelência, né? Mas também para dentro da sua comunidade, ela realmente tem uma falta imensa, né, de cuidado com os seus. Muito obrigado, Grace, pela tua disponibilidade, né, e o tempo e as explicações que nos deu, que nos aclararam mais que a universidade está lidando como instituição muito mal com essa questão, né? Acho que, aliás, tu levantou um problema aí. A gente já tinha uma dificuldade antes de lidar, por exemplo, com os neurodivergentes que nós estamos acolhendo dentro da universidade. Mas a gente já tem dificuldade porque não tem uma capacitação. Agora, tu imagina o cenário futuro em que a gente vai ter mais alunos e ansiosos, né, deprimidos, né, e a gente vai ter que lidar com tudo isso, né, estando também embebido no mesmo cenário. É uma coisa bem... Mas muito obrigado pelas tuas explicações. Muito obrigado, Grace e demais colegas que participaram da entrevista, assim, excelente as contribuições, né? E a gente queria convidar, né, as pessoas para acessarem e compartilharem conteúdo das redes do Movimento Virada. A gente tem Instagram, Face, canal no YouTube, onde, aliás, vai ficar a íntegra dessa entrevista, né? E para finalizar, na linha do que o CA estava comentando, né, eu queria ressaltar a incansável atuação de centenas de pessoas dos três segmentos: estudantes, técnicas e técnicos administrativos, docentes da universidade, dos colegas de empresas terceirizadas, né, às vezes são invisibilizados e nem sequer mencionados, né, das entidades representativas, DCE, APG, Surgs, Andes, em especial
e muito em especial os colegas do Movimento Virada, que há semanas nós estamos diuturnamente atuando na linha de frente para atender as pessoas atingidas. A gente luta no Movimento Virada por uma universidade que seja efetivamente democrática para todas as pessoas e socialmente referenciada. Um grande abraço e seguimos na luta.